Bom dia a todos, a paz de Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã para darmos início à nossa reflexão da manhã. Você que está aí se preparando, né? É tempo da gente aprender um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado para a nossa vida. Por isso, feche seus olhos, coloque diante de Deus esse tempo de devocional diante do Senhor. Que Deus possa falar ao teu coração. Deus querido, em nome de Jesus, obrigado por mais essa manhã, que de forma sobrenatural o Senhor tem falado com a nossa vida, tem cuidado de nós, e a tua palavra tem sido a fonte da nossa alimentação espiritual. Deus querido, muito obrigado, porque a tua revelação, ela tem sido tão verídica para os nossos dias, muito atual. Por isso, Deus, muito obrigado. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu quero partilhar com vocês. Bom dia, Bianca. A paz de Jesus, que alegria. Deus te abençoe. Nessa manhã eu quero partilhar com vocês um versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 de Pedro 1, verso 13. Diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Esse texto é muito interessante para nós. Bom dia, irmã Tânia, paz. É muito interessante porque ele vai nos trazer a importância de nós entrarmos em ação com o entendimento daquilo que é de Deus para a nossa vida. Se no nosso dia nós começarmos a nossa manhã ouvindo as notícias dos jornais, ouvindo tantas catástrofes, no sentido daquilo que a pandemia tem feito, nas questões políticas, na nossa economia, se a gente começar a alimentar a nossa mente com essas coisas, a ponto de que só isso é o que vai entrando na nossa mente, o nosso corpo vai adoecer, o nosso espírito vai adoecer. Mas, olha que interessante, o texto vai dizer: mas tende autocontrole e esperai inteiramente na graça de Deus. Que nós possamos nessa manhã nos alimentar, encher a nossa mente, o nosso coração da graça de Jesus, para que o nosso corpo possa de fato estar inteiramente conectado, ligado a essa revelação de Jesus Cristo para a nossa vida. Que a gente possa entender isso de forma plena e ter a plena convicção de que é tempo de orarmos, de lermos a palavra, de entoarmos louvores e entender que essas coisas sim vão alimentar a nossa mente com coisas positivas, com aquilo que é da graça, que nos alcança, que nos ama e que muda toda a nossa maneira de pensar. Que nessa manhã a gente possa refletir isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar bom dia a vocês. Bom dia, irmão Rogério. Bom dia, irmã Carmen. Irmão Joel. Deus abençoe vocês. Que alegria poder tê-los aqui nessa manhã. Nós encerramos na semana passada as nossas aulas sobre teontologia. Estávamos aprendendo um pouco sobre a doutrina do Deus Pai. Bom dia, Simone. Paz. E hoje nós vamos dar início ao que chamamos, dentro da divisão da teologia,
em cristologia. Mas eu não vou entrar propriamente hoje, né, no conteúdo da aula, mas eu gostaria de fazer um apanhado, né, um pouco mais geral, um pano de fundo, para a gente poder absorver um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Bom dia, Marinete, bom dia, Marcinho, Joyce, bom dia. Então, meus amados, nós vamos começar a pensar um pouco sobre Jesus Cristo, tá? É muito gostoso, sabe, pensar sobre Jesus, porque a gente olha na Bíblia, lê logo em Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo ele aparece a José, ele anuncia o nascimento de Jesus, e isso é uma coisa muito linda, porque o texto vai dizer: e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Isso é lindo demais. E existe, irmãos, poucas evidências históricas, né, fora daquilo que a Bíblia apresenta para nós sobre a vida de Jesus Cristo. O historiador romano Tácito, ele vai mencionar que os cristãos eles foram chamados dessa maneira porque eles seguiram a Cristo. Mas historicamente o que a gente tem um pouco mais consistente pela história foi registrado por Joséfo. Ele foi um historiador judeu, tá? E ele escreveu para os romanos e ele falou um pouco das obras de Jesus. Ele fala um pouco sobre o momento que Jesus foi, né, morto, né, e colocado ali, apresentado a Pôncio Pilatos, de modo que uma frase interessante para a gente pensar de Joséfo, ele faz dizer que a raça de cristãos ainda não morreram. Ele narra, né, um pouco da trajetória de Cristo, e ele vai falar assim: olha, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os seus, mas a sua raça não morreu. Então a gente vai pensar um pouquinho nesse pano de fundo aí de Jesus, seu ministério, né, no dia de hoje. Bom dia, Ângela, Deus te abençoe. Então, vamos lá. Jesus Cristo, né? Então, deixa eu só ajustar aqui para facilitar um pouquinho a gente. Espera aí. Aqui, eu acho que foi. Então, irmãos, já estou aqui. A gente tem, dentre os historiadores, Flávio Joséfo, tá? Como eu já mencionei no início, ele foi um historiador judeu, tá? Ele vai apresentar Jesus Cristo como sendo aquele que foi crucificado pelo povo. Uma das poucas referências que a gente tem dentro da história é exatamente fora do contexto bíblico do Novo Testamento, né, que narra toda a vida e ministério de Jesus. Nós temos dentro da história Flávio Joséfo, que vai fazer um pouco dessa narrativa. Gálatas capítulo 4, verso 4, vai falar assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós uma narrativa muito interessante, que é entender que na plenitude dos tempos, ou seja, naquele tempo, neste tempo e de forma atemporal, Deus envia o seu Filho, né, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei dos homens, mas com uma função, um ministério, uma vida muito específica,
dentro do plano de salvação do nosso Senhor. Você já ouviu com certeza a narrativa de que a Bíblia do Antigo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, né, ela realmente vai falar e vai tratar sobre Jesus Cristo. Não tem como a gente não ler a Bíblia em Gênesis, né, e até o final do Novo Testamento em Apocalipse e não perceber toda a ação, todo o plano de Deus, ensinando o povo, cuidando do povo e traçando até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa entender que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontece em dado período. A gente não tem assim uma data exata, mas aproximadamente, né, o nosso calendário conta a partir do ano 1, né, mas existem algumas divergências históricas em relação a essas datas. Eu não vou entrar aqui nesse pormenor, porque eu acho que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a gente entender um pouco que Cristo veio, Ele deixou um ministério, uma obra, né, para ser seguida pelos seus. Então vamos aqui entender um pouco do mundo, né, desse tempo de Jesus. Olha só, havia 3 mundos nesse período: o mundo da cultura grega, o mundo do Império Romano e o mundo judeu, né? Dentro disso, a gente pode perceber que até hoje a gente tem uma influência muito forte da cultura grega, né, na nossa vida, né, no nosso vocabulário, né? Existiu por muitos anos, né, e ainda tem uma influência grega em muitas áreas. Uma influência grega na ciência, a gente tem influência grega na política. Os grandes tratados políticos, né, eles vêm de uma origem grega. O início, né, daquilo que se diz política começa dentro da cultura grega, né? Os grandes filósofos, os grandes escritores, eles vão narrar o que é política dentro de uma concepção grega. Essa cultura, ela se dá aproximadamente por volta do ano 1100 antes de Cristo, né? E somente no ano 146 antes de Cristo é que a gente vai ter uma observância, né, muito clara desse período. Então você tem uma influência da ciência, né, da cultura grega, uma influência grega na política, na cultura, na filosofia e também na teologia. Então a teologia ela tem uma influência grega, né, inclusive nos nossos textos. Por quê? O texto do Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né, e toda a influência, né, da sua cultura, da sua ciência, da sua política, da sua filosofia, influenciou os escritores, né, nessa narrativa do ministério de Jesus. A filosofia, né, especialmente a filosofia de Aristóteles, ela é uma filosofia especulativa, tá? Ela exerceu muita influência na escrita do Novo Testamento, né, que foi a língua grega originalmente. O ambiente cultural também proporcionou uma influência muito forte, e a gente pode observar isso lendo os textos da Bíblia. Bom dia, César, Deus te abençoe, grande abraço para você e para sua família. Observe só a narrativa de Lucas, capítulo 22, verso 25. Diz assim: e ele lhes disse: os reis, né, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Essa palavra benfeitores, ela é um conceito, tá? É uma palavra que ela é carregada de um contexto grego muito forte, relacionado aos reis, né, aos gentios, né, a toda aquela dinastia, né, daquele período. Isso é só para a gente entender um pouco como que essa influência grega
nesse contexto bíblico é muito forte. A outra influência que a gente vai ter é a do Império Romano. A República Romana, ela vai se dar no ano 44. Bom dia, irmã Sônia. Bom dia, irmã Marcela. Cileia Machado, bom dia. Deus te abençoe. Nós estamos aprendendo um pouquinho do pano de fundo da vinda de Jesus, tá? Falamos do momento do mundo grego. Estamos agora dando início ao Império Romano, que se dá no ano 44 a.C. A gente vai ter uma influência romana muito forte, né, que começa a exercer um poder no ano 63 a.C. em toda a Palestina, que é a terra do nosso Senhor, né? Que a Palestina, ela se torna colônia de Roma. E nesse período é muito forte, né? Todas as imposições, né, do grande Império Romano, como culto ao imperador, isso é muito forte. A gente vai ter na Judéia a imposição, né, sobre a cultura, né, e o ensino, né, sobre Herodes o Grande. Você vai ter a influência do Império Romano, colocando nas províncias os procuradores romanos. Você vai ter isso também muito presente, tá? Nos textos sagrados do Novo Testamento. E você também tem a influência do mundo judeu. Então são três mundos que a gente vai encontrar dentro dos textos do Novo Testamento, forte influência. O mundo grego, o mundo romano e o mundo judeu. O mundo judeu, ele tem como característica, tá, a aristocracia do dinheiro. Você vai encontrar ali presente na narrativa dos evangelhos, né, grupos como os saduceus, os fariseus, que faziam parte, né, tanto os fariseus quanto os saduceus do Sinédrio. Era um grupo que não era só religioso, eles tinham um cunho político, tá, em relação ao povo. Você vai ter também os essênios, que é um grupo também em que se faz muito presente, exerce influência em toda a escrita da cultura do Novo Testamento. Você vai ter os herodianos e zelotes também. Você tem dentro dessa classe do mundo judeu os camponeses, né, os moradores, né, daquela região. Dentro da classe social do mundo judeu tem os ambulantes, tem os pescadores. Você vai encontrar nessa época muito forte a escravidão, né? Os escravos fazia parte, né, da realidade da sociedade da época. E você vai ter também os publicanos, né, que eram os judeus cobradores de impostos. A Bíblia até menciona Zaqueu, né, como sendo um desses, que recolhiam, né, parte dos impostos, né, e até surrupiavam um pouco, né, desse dinheiro, mas isso também fazia parte desse pano de fundo. Então você tem os três mundos muito presentes, tá, nessa cultura cristã, especialmente relacionada à escrita do Novo Testamento. O mundo grego, o Império Romano e o mundo judeu. Como que era na Palestina, né? A Palestina, a terra do nosso Senhor. Você tinha ali as autoridades romanas, muito presentes. O Império Romano estava dominando. Você tem Herodes e suas famílias, né? Você vai encontrar ali também os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote ocupava uma posição de destaque dentro do conceito do mundo religioso da época, porque todas as regalias, né, que se tinha dentro do templo, o sumo sacerdote usufruía de todas elas. Então a hierarquia é a autoridade romana, Herodes e as famílias, os sumos sacerdotes, os agricultores, os pequenos agricultores, eles eram
fazia parte dessa pirâmide social. Você tinha também os pescadores, né? Por um outro lado, grandes famílias muito pobres, constituídas de pescadores, né? Essas atividades fazia parte, né, da subsistência na Palestina. Você vai encontrar na Palestina também uma outra classe social, que são as prostitutas, os bêbados. Muitos textos fazem referências a esses grupos. Você tem um outro grupo também, que são os leprosos, que estavam à margem da sociedade também, estavam ali separados, né, da convivência do povo. Você tem os publicanos, que são os cobradores de impostos, também faziam parte de uma outra classe. Você vai encontrar os samaritanos. Lembra dos samaritanos? Era uma minoria no sentido de que também estava desprezado pela sociedade, tanto que nenhum judeu podia tocar no samaritano, tocar em ferramentas, né, que eram dos samaritanos, mas a gente encontra na Bíblia o nosso Senhor sentando, né, num poço de terra samaritana. Ele toma água com a samaritana, de modo que você vai encontrar aí nessa narrativa muito forte isso fazendo parte, né, dessa cultura palestina. Bom dia, Márcia, Deus te abençoe. As religiões de Israel, você tinha ali, eu vou passar para vocês, para facilitar um pouco, né? A religião de Israel. Você tinha os fariseus e escribas. Fariseus e escribas eram um grupo religioso, mas você tinha também um cunho político. Isso fazia parte, né, dessa estrutura religiosa. Você tem ali as heresias e tradições muito presente, por conta das tradições com forte influência, né, dentro da religião. Isso tinha força política, tá? Isso não era apenas assim, não fazia apenas parte do culto, mas exercia uma força política entre os povos. Você tem dentro dessa constituição a primeira construção do Templo de Salomão. Você tem, depois com a destruição do templo, né, a reconstrução, e você vai encontrar referências na Bíblia presentes sobre o templo de Zorobabel e posteriormente o templo de Herodes. Era muito forte o culto, tá, a divindades, né? Mas a gente tem presente na vida, né, do povo judeu o culto que era no templo de Jerusalém, presente as liturgias, né, os cultos, o sistema econômico também era muito presente. No templo de Israel você vai encontrar aquela menção quando nosso Senhor ele entra no templo e ele derruba as bancas, né, e fala: vocês estão fazendo da casa do meu pai, né, uma casa de comércio. E aí era muito comum toda a vida religiosa, política e econômica nesse tempo, ela girava em torno do templo. E aí você vai encontrar, por exemplo, todo o sistema, né, econômico de Jerusalém, situando ali em torno, né, dos sacerdotes. Você vai encontrar a venda de animais, venda de peles de animais, os câmbios, né, das moedas também eram feitos dentro do templo. Quando Jesus ele chuta, né, aqueles comerciantes que estavam ali fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, você vai encontrar ali, posteriormente, ele falando: a casa do meu pai tem que ser conhecida como casa de oração, né, e não uma casa de comércio. Então a religião de Israel,
era assim muito misturada, né, com política e muito misturada com a questão econômica. Você vai encontrar também as sinagogas, tá? As sinagogas, você vai encontrar especialmente nas cartas paulinas, né? Ali quem se encontrava nas sinagogas eram os anciãos. E nas sinagogas acontecia o ensino, a adoração, a educação, né? A vida civil e a lei de Moisés. As sinagogas eram como se fosse hoje, vamos dizer assim, as células, né? Nas sinagogas aconteciam, por quê? A sinagoga ela poderia ser numa casa, poderia ser debaixo de uma figueira, poderia ser debaixo de uma árvore, de uma sombra, mas nas sinagogas estavam quem? Os anciãos, eram aqueles que ensinavam diretamente às minorias, ao povo, e ali você encontrava o ensino não só do Pentateuco, né, das leis de Moisés, mas todo o sistema de adoração, de educação religiosa, a vida civil, como deveria ser, fazia parte da tradição, né, cristã, do ensino, as sinagogas. Ok? Até aí? Você tinha as classes religiosas, é muito importante a gente entender isso no tempo de Jesus. Vamos lá. Bom dia, Marcinho. Deus te abençoe. Você tinha os fariseus, o tempo todo a gente olha na Bíblia, os debates, né, do nosso Senhor Jesus com os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo religioso com forte influência política. Eles eram homens que tinham poder econômico, tá? Acreditavam na imortalidade da alma. Dos princípios, né, que eles tinham nas suas crenças. Você tinha os saduceus. A gente não tem uma referência muito clara da onde vem essa palavra, mas provavelmente de Zadok. Os saduceus, eles eram conservadores, eram também um grupo religioso, mas também era um grupo político, né? Era um partido político. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos e não acreditavam em demônios. Eles tinham para si apenas a crença no Pentateuco, tá? E era também presente, junto com os saduceus, os escribas. E os escribas, eles eram aqueles que copiavam, né, os escritos bíblicos, né, que eram os pergaminhos, e eles faziam a cópia, né, desses pergaminhos. Você tinha também os zelotes, que era um movimento guerrilheiro, tá? Era um partido, um grupo religioso, mas também tinha um cunho de guerrilha. Você tinha os herodianos, que também defendia, né, as funções reais de Herodes e as suas famílias. Então, as classes religiosas do tempo de Jesus era composto por esses grupos que tinha um cunho religioso e um cunho político muito forte, tá? Vale mencionar também, que mais? Os saduceus, eles eram um grupo, e os escribas, né? Eles não tinham poder econômico forte, eram a maioria pobres, né? Mas também tinha ali a sua influência, especialmente por cunhar a cópia dos pergaminhos. Você tem dentro desse contexto religioso do tempo de Jesus o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o mais alto ofício, tá, que se tinha dentro do templo. Você tinha o líder do sinédrio, que era composto pelo sumo sacerdote, e eles tinham todas as regalias que você possa imaginar dentro do templo. O acesso às ofertas, aos dízimos, as peles dos animais,
era o mais alto ofício do templo, era usufruído pelo sumo sacerdote. Depois do sumo sacerdote, você tinha o sacerdote, que era responsável pelo serviço do santuário, né? Os ensinos, os rituais, as coisas que estavam ali na manutenção do templo, né? Era realizado pelo sacerdote. Você tinha na questão religiosa do templo os mestres da lei, né? E os escribas, eram os doutores da lei, aqueles que entendiam, né? Toda a parte judaico-cristã voltado para a lei. Você tinha os anciãos, nós mencionamos, faziam parte das sinagogas, faziam parte também do concílio de Jerusalém, tá? Os anciãos, você tinha isso muito presente no tempo de Jesus. Eu quero ler com você agora um pouco da Bíblia, e vamos ler um texto que está em Lucas, e essas narrativas, elas vão falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Ali logo no texto você vai encontrar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu acho que é Lucas, deixa eu ver se é Lucas capítulo 4, espera aí, não, você tem dentro dos evangelhos uma narrativa. Eu estou tentando achar aqui, irmãos. Eu acabei de ler esse texto, mas é um texto que vai dizer, quando Jesus ele volta para Galileia e ele recebe um poder do Espírito de Deus, ele vai falar assim, olha, foi me dado sobre mim, foi entregue o Espírito do Senhor, que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano do nosso Senhor. E essa referência é muito interessante, porque ela vai falar um pouco daquilo que realmente a gente pode dizer assim, se resume a vida do nosso Senhor. Eu pontuei aqui para vocês guardarem alguns pontos. Dentre eles dentre a vida e o ministério de Jesus, ele veio para evangelizar. É a primeira coisa. Jesus veio para anunciar o propósito de Deus para a humanidade. A vida de Jesus, ela foi espetacular. Ela abrangeu todas as áreas da existência humana. Jesus, ele alcançou o povo em geral. Jesus, ele curou. Jesus, ele ministrou milagres. Jesus, ele ensinou, não só por meio de palavras, mas por meio de ações. Jesus, ele falou sobre si, da sua existência, sendo filho de Deus, e ele revelou o seu relacionamento com o Pai. Então Jesus, ele evangelizou, Jesus, ele curou, Jesus, ele pregou. Jesus, ele deu vista à sua obra, ao seu ministério. Jesus, ele colocou aqueles que estão aprisionados em sua vida em liberdade. Ele anunciou o reino do Senhor. A vida e ministério de Jesus, ela é muito clara para todos nós, porque ela vai trazer dentro da Bíblia, né, uma coisa muito interessante para nós cristãos. Atos capítulo 1, verso 1, escrito pelo evangelista Lucas,
vai dizer assim: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas, ele vai dizer no início do livro de Atos, duas coisas que a gente precisa entender. Jesus, ele não só fez, mas ele ensinou. Nós, como cristãos, precisamos aprender isso com Jesus. Fazer e ensinar. O que Jesus fez? Jesus curou. Lembram quando Jesus ascende aos céus? Ele fala: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu agora entrego a vocês poder para curar, para libertar, para ressuscitar, para fazer milagres, para discernir o Espírito, poder para predizer, poder para ter autoridade. Você, homem e mulher de Deus, recebeu de Deus um poder que só você tem e foi conferido pelo nosso Senhor. Você que foi salvo por Cristo Jesus tem poder para curar. Por que você duvida desse poder que o Espírito Santo te deu? Por que você não exerce o poder que Deus lhe deu para libertar os cativos que estão aprisionados no inferno? Você tem poder de ressuscitar pessoas que estão mortas nesta vida e podem ressuscitar para uma nova vida com Cristo Jesus. Você tem poder para discernir os espíritos, discernir as almas que estão sendo afligidas no inferno e que podem ser curadas e tratadas pelo céu aqui na terra. Você tem poder para predizer o futuro. Por quê? Porque a palavra revelada, a Bíblia Sagrada, ela tem toda a revelação futurística para todos nós, para a humanidade. E sabe o que ela confere a todos nós? Autoridade. Autoridade dada pelo Senhor. Jesus, ele fez tudo isso. Jesus, ele fez e Jesus ensinou. Você pode ensinar, mas você também pode fazer. Mas Jesus fez algo que só ele podia fazer. Ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida por todos nós. Jesus, ele ensinou, você também pode ensinar. Olha para a Bíblia. Jesus ensinou através de parábolas. Veja os lírios do campo, veja as noivas que estão com as suas lamparinas, veja aquela mulher que perdeu a dracma, veja aquele filho que pediu a herança ao pai, mas o pai recebe de braços abertos. Jesus ensinou com a pesca. Jesus ensinou com a figueira seca. Jesus ensinou de muitas maneiras, usando as ilustrações da vida prática do dia a dia. Jesus ensinou com sermões. Olha o Sermão do Monte. Jesus ensinou com a oração. Você pode estar nessa hora orando por alguém e pode mandar um WhatsApp orando por alguém, fazendo uma ligação, um áudio de oração. Jesus ensinou com os fermentos, falando, de como que poderíamos ser contaminados por esse fermento que pode tirar a nossa claridade espiritual. Jesus, ele falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqueles que de fato não acreditam e negam veementemente a sua vida e o seu ministério e o seu sacrifício na cruz. Jesus, ele falou de dois senhores. Quais dele vamos servir? Jesus falou das portas, uma porta larga e uma porta estreita. Jesus falou aqueles que de fato servem ao Senhor, mas Jesus também falou aquele que serve ao Senhor dos Senhores. De fato, Jesus Cristo, ele mudou a vida, mudou o ministério, ele mudou a nossa vida e o nosso ministério para todo sempre. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele teve um ministério equilibrado. Um dia, Jesus Cristo estava sentado com os fariseus, com os mestres da lei. Todo o
povo estava ali reunido. Jesus ele estava ali curando os doentes, estava libertando os cativos. Diz a Bíblia que vieram os homens trazendo. Obrigado, irmã Tânia. Deus te abençoe. Isso mesmo, Lucas 4,18. Obrigado, minha irmã. Jesus estava ali reunido, né? Assentado. Mas em algum momento chega àquela casa 4 homens com um paralítico. E eles colocam aquele paralítico diante de Jesus. Uma multidão subiram para ver, mas eles baixaram a maca daquele homem pelo terraço. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E Jesus disse, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E Jesus disse ao paralítico: eu te digo, levanta e anda. E todos ficaram maravilhados com aquilo que Jesus tinha feito. Olha o que Jesus fez. Diz a Bíblia que Jesus estava ali reunido com as pessoas. Jesus estava ensinando, o tempo todo ensinando, mas Jesus também fazia. Jesus ensinava, Jesus curava. Jesus ensinava, Jesus perdoava pecados. O que você está fazendo? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus chama você para ensinar. Jesus chama você para fazer, batizar. Que você possa nessa manhã entender que os feitos e os milagres do nosso Senhor estão aí, não apenas para fazer um compêndio, né, de uma série de livros do Novo Testamento, não. Mas é um modelo que Ele nos deixou para a nossa vida, para alcançarmos a maturidade. A caminhada de Jesus é a mesma caminhada que nós temos. Jesus caminhou para a cruz. Nós estamos caminhando para a cruz no sentido que entendemos o seu valor, dos milagres e dos seus ensinos. Precisamos enfrentar, junto com aqueles que precisam entender, através do ensino, a necessidade de reconhecerem os seus pecados e serem perdoados pelo Senhor. Jesus, ele caminhou para a cruz. Jesus, ele entendeu que ele precisava cumprir as Escrituras desde os ensinamentos dos profetas. Jesus, ele foi e é o Filho de Deus revelado em glória. A Bíblia, ela registra de Gênesis a Apocalipse esse ministério. Jesus, ele chegou na cidade santa, sentado no jumentinho em Jerusalém. Ali estava um templo que foi determinado pelo Senhor. Mas a obra de Jesus, ela se tornou completa na cruz. Na cruz, ele pagou um alto preço. Na cruz, ele disse, com suas palavras, está consumado. Ele aceitou de forma voluntária, de forma passiva, mas entendendo que isso fazia parte do seu ministério, da sua obra e da sua vida. Que todos nós possamos, em nome de Jesus, ser testemunhas desse momento crucial na vida do nosso Senhor. Porque isso fez toda a diferença. Jesus nasceu, cresceu, teve o seu ministério, foi à cruz por toda a humanidade, ressuscitou no terceiro dia. Mas a obra de Jesus continua comigo e continua com você. Precisamos entender que Jesus está vivo. Precisamos ensinar as pessoas que Ele vive. Precisamos interceder para que o povo nesse tempo, seja de forma presencial, seja online, que o Espírito Santo de Deus opera no meio do teu povo. Existe um Deus que se chama Jesus Cristo. E Jesus,
quando nós estudamos no Novo Testamento, a gente vê que Ele está vivo no mundo, Ele está vivo no nosso coração. Pela misericórdia de Deus, Ele é aquele que é o nosso mediador. Jesus é aquele que, diante de tudo, Ele nos salvou com graça. Ele olha para a nossa vida com misericórdia e valeu a pena. E que a gente possa proclamar, conforme está em Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Proclamamos com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Jesus de Nazaré mudou a história da humanidade, mudou o nosso tempo. Existe o antes e o depois de Cristo. Ninguém é capaz de entender o nosso coração a não ser o nosso Senhor. E que Ele seja glorificado através da nossa vida. No nome de Jesus. Que você nessa manhã possa estar preparando o teu coração para que a gente possa, a cada domingo de sabedoria, aprender um pouquinho daquilo que a gente pode entender, né? E que vai fazer parte do nosso crescimento, da nossa vida cristã. Nós vamos, a partir das próximas semanas, aprender alguns grupos, né, políticos, um pouco da história, sobre a vida e o ministério do nosso Senhor. Nós vamos falar sobre alguns grupos, como os gnósticos, os apolinários. Vamos aprender sobre Jesus Cristo, né, como sendo o Cristo, o Messias. Vamos aprender um pouco da humilhação de Cristo. É muito importante entendermos sobre a encarnação do Senhor, as naturezas de Jesus, né, a natureza humana, mas também uma natureza divina. É muito lindo essa parte da teologia, quando a gente entende um pouco da divindade, do caráter de Cristo. Vamos estudar um pouco sobre a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, o plano da salvação. A gente vai ter um tempo assim, de uma aprendizagem muito importante para a nossa vida como cristão, e entender como que esse plano de resgate, essa obra redentora, nos faz, né, a cada dia valorizarmos esse momento tão importante na nossa vida como cristão. Entender que Jesus Cristo ele foi exaltado e que nenhum outro nome há, né, acima do nosso Senhor. Sou muito grato a Deus pela sua vida, e que esse tempo pela manhã tenha sido um tempo de crescimento, né? Que a gente possa cada dia estar aprendendo mais do nosso Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê um domingo de paz. À noite vamos ter uma live especial. Estivemos ontem preparando, né, um momento muito importante para a nossa igreja, entender que esse tempo Deus está com um grande holofote falando ao mundo, falando ao povo. Que você hoje às 18 horas possa estar celebrando conosco, junto com a igreja, né, online, Igreja Batista Vida em Cristo. Convide pessoas. Nunca tivemos um templo tão cheio. Cada live estamos com mais de 400 pessoas visualizando, e que seja um tempo de pregação e anúncio da palavra. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo nessa manhã. Deus abençoe vocês, tá? Um bom almoço com as famílias. Continue orando pelos seus filhos. Faça tempos de oração, tempos de meditação na palavra. Cante louvores ao Senhor, né? E que nesse tempo possamos glorificar ao Senhor, porque muitas pessoas têm sido curadas por Ele. Esse é o nosso Deus. E que você possa a cada dia aprender mais dele. Deus te abençoe e te dê um dia de paz. Um abraço a todos, tá?
E às 18 horas estamos juntos aí. Fica com Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo especial. Perdoe os nossos pecados e faltas. Eu abençoo, com o início do Evangelho, todos os lares que nessa hora estão ouvindo um pouco do Senhor. Que seja um tempo de maturidade e que seja um tempo de reflexão pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua obra redentora, pela tua graça que nos salvou. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom dia. A paz.